imagem, tá bom? Tá certo, então. Então vamos Ok, começar. vamos. Pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos com mais uma live do nosso projeto Literáfrica. Como vocês sabem, o projeto Literáfrica, ele visa uma série de lives com escritores africanos de língua portuguesa e pesquisadores também, professores pesquisadores do tema. Hoje a nossa ilustríssima convidada é a escritora, professora, política, a Maria Odete da Costa Semedo. Falar um pouquinho sobre a vida dela. A Maria Odete da Costa Soares Semedo, guineense, nascida em 7 de novembro de 59, é escorpiana, assim como eu, doutora em letras, literaturas de língua portuguesa pela PUC Minas, aqui no Brasil, investigadora sênior permanente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, na Guiné-Bissau, professora da Universidade Amílcar Cabral, também de Bissau, é escritora com obras e artigos publicados no país e fora do país, cronista também da revista África 21, desde 2007, né? Membro do Conselho Consultivo da coleção Estudos Africanos do Centro de Estudos Africanos da UFMG, aqui da Federal de Minas, é membro do Conselho Consultivo de Avaliação Externa de Doutoramento em Patrimônio de Influência Portuguesa e também investigadora associada do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é coordenadora da coleção literária Quebur II e da série Palavras de Mulher, estudo biográfico da mulher guineense, desempenhou as funções de ministra da Educação Nacional, de presidente da Comissão Nacional da Unesco, na Guiné-Bissau, e de reitora da Universidade Amílcar Cabral. É deputada da Nação pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, para a 10ª legislatura, e hoje estará aqui conosco para falar um pouquinho sobre a sua vida, a sua obra e as questões política e cultural que envolvem aí a literatura da Guiné-Bissau. Odete, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Obrigada eu. Começo por cumprimentar e agradecer o Silvio Paradiso e a todos os organizadores desta live. Os meus cumprimentos aos colegas da Afrolic, que eu também pertenço a essa organização, e queria aproveitar aqui agora para agradecer o movimento que a Afrolic fez em 2013, porque depois do golpe de Estado de abril de 2012, aqui na Guiné-Bissau, fui vítima de perseguição política e os meus passaportes foram todos capturados e eu fiquei sem poder sair do país. Devia ir a Angola para dar um curso de literatura e cultura guineense. Acabei perdendo essa grande oportunidade da minha vida. Mas quando foi nessa altura a reunião da Afrolic, a Moema, parente ao Gel, e mais colegas, a Nazaré e outros, Nazaré Fonseca e outros, juntaram-se e fizeram abaixo assinado e lançaram nas redes sociais, e isso também ajudou a que me devolvessem depois os meus passaportes e eu pudesse também na altura ir à Casa Blanca participar da grande feira do livro daquele país, que envolve vários escritores e editores do mundo inteiro. Portanto, os meus agradecimentos nesta oportunidade. Então, é assim, quando me mandaram essa proposta para a minha participação, eu vi a poética, a política e a tradição na literatura da Guiné-Bissau. Então, eu fiz um recorte para estar convosco e partilhar este momento em que pensei fazer um enquadramento teórico conjugado com uma abordagem sobre a Guiné-Bissau, história, tradição e política, como incremento da literatura e também questionamentos sobre a literatura guineense enquanto lugar da poética do inconsciente coletivo. E pensei fechar esta apresentação com
uma pequena conclusão mesmo para fechar, e finalizando essa com a leitura de um poema meu, que pode ser também dois, a serem dois poemas, seria um meu e outro do poeta Tony Cech, para mostrar como a nossa vida, a comunidade, ela interage com aquilo que nós entendemos ser a nossa literatura, o nosso lugar de testemunho, para lá da história e da sociologia. Mas agora, vou falar de mim, é um pouco difícil, né? Mas vou tentar. Perguntou-me disse-me que queria que eu falasse do início da minha carreira, e eu digo que nasci como escritora em 1996, com a publicação do livro de poemas Entre o Ser e o Amar, da coleção Quebur, a primeira leva da coleção do INEP, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa. Mas antes, eu comecei a escrever através de um diário, ou de vários diários. No meu tempo de adolescente, era moda todas nós termos um diário, depois termos também um livrinho de autógrafos que dávamos aos amigos para colocarem as fotografias e apresentarem, portanto, os seus votos ao dono ou à dona do autógrafo. E nessa altura eu escrevia muita coisa e continuei escrevendo. Quando fui estudar em Portugal, foi lá que eu fiz a minha licenciatura e pós-graduação no ramo educacional. Nessa altura, eu deparei-me com uma situação muito difícil. A língua portuguesa que nós falamos na Guiné-Bissau é diferente da língua portuguesa que se fala em Portugal. Diferente no sotaque, diferente no tom, diferente na realização de certos fonemas. Por exemplo, nós guineenses normalmente não pronunciamos o R. Nós, todas as palavras que tenham R duplo são pronunciadas como se tivessem apenas um R. Então, dali algo que me deixava um pouco perturbada, porque não conseguia dizer carro, rapaz, rapariga, roubo, rota, barril. Então eu dizia baril, rota, roubo, caro, e às vezes as colegas perguntavam, caro como? Dizia, caro, uma coisa, não sabem o que quer dizer um carro. Um carro é um carro, tem 4 rodas. Não, mas não é um carro, é um carro. Então isso perturbava-me de alguma forma. Então, nessa altura, eu escrevi um poema meu que vem no livro Entre o Ser e o Amar, porque eu não me sentia à vontade. E quando era para nós aqui abrimos as vogais para dizer desenho, por exemplo, desenho, lá era desenho. Nós aqui ter alguma coisa é tenho. Eu tenho um amigo, mas lá era tenho. Eu tenho. E havia também professores que pronunciavam o número 13. Tudo isso foi uma confusão. Então eu pensei, esta língua lusa que mal entendo. Em que língua é que eu vou escrever? Em que língua é que eu vou gritar os meus dissabores, os meus caminhos? Então, nessa altura, comecei a escrever tipo um desabafo. Também veio alguns textos mais intimistas, alguns textos também ligados à ecologia, etc. E fui escrevendo. Esse livro, aliás, esses textos é que deram origem ao Entre o Ser e o Amar. Foi o meu primeiro livro. E depois desse, também escrevia contos e recriava contos tradicionais.
Então, a partir dali também comecei a escrever e acabei publicando 2 livros de contos, que eu chamei de... o título é Sonea e Gênia, Histórias e Passadas que ouvi contar. É claro que tem histórias lá minhas, da minha autoria, mas há histórias, por exemplo, que eu ouvi contar na minha infância e que eu vou retomar e vou dar outros corpos, outras roupagens, outras fantasias e publicar. E pergunta-me, pede-me também para falar da consolidação enquanto escritora. Não disse todas as obras que eu escrevi, ensaios, etc. E vou saltar, porque o tempo não é muito, mas depois podemos voltar às minhas publicações. E eu digo aqui que eu não me sinto uma escritora de carreira consolidada. Porquê? Porque as condições de publicação aqui são difíceis, as condições de escritura mesmo, de escrever como um contista, um romancista, como um poeta ou uma poeta, é difícil, porque nós aqui estamos a trabalhar para o dia a dia, estamos a trabalhar para a nossa sobrevivência, digamos assim. Então, aqui, o escritor não é o escritor a tempo inteiro, é o escritor que vai escrevendo. E eu cheguei a adotar um sistema, porque às vezes vinham os devaneios e não tinha tempo para escrever porque estava a fazer outra coisa, porque tinha que terminar um projeto, tinha que terminar um outro texto de um trabalho de investigação, etc. E eu comecei a gravar-me. Então, sempre que vinha algum devaneio, sempre que aparecia algo, eu gravava. Comecei a gravar no meu telefone, tinha um gravador pequenino, ainda tenho, gravo, mas como estou mais com o telefone, vou gravando no telefone e depois passo a escrita. Por exemplo, neste momento tenho um livro pronto de poesia, estou só a fazer a arrumação dos textos, a organizar, a ver como é que vai dar. Depois vou mandar para uma colega em Minas, em BH, para ler e dar uma opinião sobre a organização do livro. Se fica como uma trilogia ou se faço em 2 livros. Portanto, vou escrevendo conforme vai dando. Quando der, eu escrevo mais à noite. E para quem relaciona comigo via WhatsApp ou via e-mail, vai dar conta de que eu respondo muito lá por volta da 1, 2, 3 da manhã. É a altura em que eu tenho sossego, um sossego espiritual, que me permite navegar por vários mundos e me permite também escrever as minhas coisas, que depois podem resultar em algo que eu nem sei, mas vou escrevendo. E em relação à minha... Questiona-me qual a minha relação com a política guineense. É uma relação de desconfiança, de decepção e, ao mesmo tempo, de uma grande esperança. De desconfiança, por quê? Porque eu acreditei sempre que quem está à frente do país deve fazer ou vai fazer, mesmo que falhe aqui ou ali, chegará um momento em que vai trabalhar, vai servir o povo. Mas, como sabe, vários escritores, poetas que foram chamados de cantalutistas, que foram poetas e romancistas, que escreveram sobre a luta dos povos oprimidos, que escreveram sobre a colonização, a agressão que é a colonização, a intromissão dentro do país do outro e depois querer
enculturar ou aculturar esse povo, fazendo com que ele perca a sua identidade. E depois da independência vai acontecer também uma literatura que nasce a partir dos eventos da independência. O cantar os heróis do povo, os heróis que nos trouxeram a liberdade. Cantar as Forças Armadas enquanto braço armado do povo que conseguiu libertar do jugo colonial a nossa pátria. E termos uma bandeira, termos um hino, termos um bilhete de identidade, enfim, sermos nós. Então, esse cântico foi extraordinário. Foi um canto de muita esperança, um canto que nos fez vibrar, criar utopias, talvez, sonhar muito, talvez, mas eu creio que não é sonhar muito, não há sonhar muito. Então, passado décadas, essa esperança foi se desvanecendo, porque as pessoas que ficaram à frente do país não foram as mais, não digo as mais sábias, mas não foram aquelas pessoas que o país precisava ter. Não eram esses dirigentes com os quais nós sonhamos. E os poetas cantaram outra vez, dizendo: não me censures. No caso do Hélder Proença, eu adoro este poema dele, diz: não me censures por dizer à juventude para ir à rua, para sair à rua, para cantar as estrelas, para inventar tratores, não me censures. Então, chegou um momento em que falar aquilo que nos ia na alma era censurado pelo governo, que entendia que era uma afronta. Então os poetas voltaram a cantar o dissabor. É essa a minha desconfiança com a política, é a minha decepção com a política. Mas a minha grande esperança também é porque eu acredito que um dia, não muito longe, o meu país, a Guiné-Bissau, será governado pelos seus melhores filhos, como um dia idealizou, sonhou Amílcar Cabral, que é pai da nacionalidade guineense e cabo-verdiana. Portanto, a minha relação com a política é essa. E eu entrei na política na esperança de que poderei mudar alguma coisa. Mas eu vos digo, uma mulher na política é um campo de batalha, é uma selva de pedras, de vidros, de estilhaços, de tudo. Porque a violência verbal, a violência dos atos, as ameaças à mulher são enormes. São enormes. E estar na política, na Guiné-Bissau, a pessoa precisa ter muita coragem e muita descontração também. Muita descontração. E acreditar em si. Acreditar que está ali por uma causa. Que está ali porque acredita que o país, como diz Domingos Simões Pereira, que é o presidente do PSGC, o país merece o melhor. Então, se nós acreditamos que o país merece o melhor, é preciso apelar às universidades que sejam não só lugar de formar doutores, mas de formar a massa crítica do país. Pessoas que não vão ter medo de dar da sua opinião. Pessoas que não vão se vender por milhões, por 5 milhões, 10 milhões, etc., correspondente a 3 ou 4 mil euros, para se calarem. Todos os dias nós somos convidados a nos calarmos, a não falar, para compactuar com o regime, para compactuar com aquilo que para nós não está certo. Portanto, é este o meu estar com a minha relação com a política. Essa política que nos impede de ter umas políticas públicas
das áreas como a educação, das áreas como a saúde. Um país que tem tudo para dar bem, para se dar bem, tem tudo. As nossas vantagens são comparativas, são enormes, são imensas. Os produtos halieuticos que nós temos, o nosso mar está cheio de peixes. A nossa biodiversidade, 20% da área guineense é constituído de matos, matagais, de florestas, que hoje estamos a enfrentar o seu devastamento e ainda nos querem fazer calar sobre este assunto. Portanto, essa política pública que nos faz, que nos mostra uma educação, aquela educação de uma ideia holística da educação. Não só educação como tal, mas educação, orientação, em que o aluno tem condições de uma refeição quente ao dia, tem casas de banho, tem disponibilidade de água potável, tem médicos nos centros de saúde, tem vacinas disponíveis para as doenças mais frequentes. Portanto, essa política que impede o meu país de realizar este sonho é essa política que me dá uma grande decepção. E uma política que faz com que as crianças da minha terra, para irem à escola, hoje constituem um privilégio. É um privilégio ir à escola aqui na Guiné-Bissau. Para além das greves, para além do não pagamento aos professores, para além de todo o tipo de insuficiências subjacentes à educação, ir à escola ainda continua a ser. Quando ir à escola é um direito básico, fundamental. E ter a educação ao longo de toda a vida é o que a maioria dos países hoje estão a fazer, estão a lutar. Um acompanhamento para ir à escola, permanecer na escola e sair de lá para a vida, preparado ou preparada para a vida ativa. Criar equilíbrios, uma política pública que crie equilíbrios regionais, equilíbrio entre rapaz e menina, para que possam os dois crescerem num ambiente salubre, não só salubre em termos de saneamento básico, mas salubre de salubridade mental, em que as pessoas estão a competir para chegarem a um posto. Não é porque tem um tio, tem um primo, tem não sei o quê, ou pertence a algum partido e, portanto, pode beneficiar. Então, é essa política que me decepciona. Agora, voltando àquilo que eu tenho como uma apresentação para nós falarmos, era mais no sentido de iniciarmos com a literatura. Como é que eu vejo a literatura, como é que eu sinto a literatura? Isto tendo em conta também toda a fortuna crítica que nós com a qual nós vamos convivendo, e a questão da literatura que eu gostaria de abordar aqui é estarmos a falar também da oralidade, a falarmos da fala, porque a literatura ela vai bulir com a fala, vai bulir com os escritos, com questões da estética, e estaremos também, ao falarmos da literatura, a movermos-nos entre fatores culturais, fatores políticos, além de eventuais fronteiras e fatores linguísticos. Estaremos a arribar à criação. Há estratégias várias, dentre as quais os recursos de reinvenção da linguagem são usadas através da introdução de elementos culturais
de componentes da tradição nossa, não só aquela tradição que nós conhecemos, que vem na oralitura ou na oratura, mas aquela tradição profunda também, que constitui tabu, que nem sempre é trazida à luz para que seja conhecidos. E todos esses conjuntos vão-se fazer roupagem da negação daquela linguagem hegemônica contra a qual se pretende lutar ou contestar, porque é racista, ou tribalista, ou discriminatória, ou xenófoba, por exemplo. Isto porque no exercício da criação há elementos endoculturais que parecem tomar lugar de uma educação ao longo de toda a vida e que tem sempre um espaço no fazer literário. Aqui os mais velhos são vistos como os que granjearam sapiência pela experiência adquirida na vida e então, conforme diz Abdala Júnior, eu vou ler a citação: ninguém cria do nada. Há a matéria da tradição literária que o escritor absorve e metamorfoseia nos processos endoculturativos, desde a apreensão mais espontânea dos pequenos causos populares, ditos populares, canções, etc., da chamada oralitura, a literatura oral, até os textos mais autorreflexivos da leitura erudita. Ocorre, nesse sentido, uma apropriação natural das articulações literárias, sem que o próprio futuro escritor se aperceba da sua situação de ser social e de porta-voz de um património cultural coletivo. Fim da citação. Isto para mostrar que quando nós criamos, acreditamos que nós estamos a criar e, na verdade, estamos a recriar. Estamos a recriar a partir da nossa vivência. Estamos a recriar a partir daquilo que constitui a nossa identidade, as nossas culturas nos seus vários traços. E aqui eu convoco duas exegetas de reconhecida competência no estudo da literatura guineense, para com elas concordar quando afirma Moema Augel, que a literatura possibilita, estou a citar, pôr a descoberta os veios do inconsciente coletivo, veicula o que escapa à observação sociológica ou à documentação histórica, desvenda aspirações, fareja e antecipa as tensões subjacentes. A literatura é, sem dúvida, o espelho da sociedade em que se desenvolve e é uma das suas manifestações mais vivas. E para completar esta fala de Moema Augel, convoco a Inocência Mata, que nos diz que em África, e não só, elementos outros extratextuais, translinguísticos, transhistóricos e transculturais intervêm na significação textual e de todo um sistema. Portanto, estes textos que eu fui buscar é mais no sentido de vermos que a nossa literatura, não só a literatura da Guiné-Bissau, mas de vários outros países, são literaturas que também respondem pelo nome de não só ficção, mas também de história. Há literaturas que transmitem e transpiram a história do país. E eu costumo dizer que a literatura ela é o atalho da história. Nós temos a história propriamente dita, que vai trabalhar as nossas memórias, vai trabalhar tudo aquilo que são acontecimentos, factos ocorridos, mas a literatura, ela acompanha. A literatura, ela antecipa. Nós, mais à frente, vamos falar disso, quando falar da Abulai Sila, as orações de Mansatá e também
um tiro e duas gargalhadas. Portanto, nós estamos diante daquilo que nós vamos chamar também de poética. Se tomarmos a poética enquanto ressignificação semântica que dá novos sentidos à palavra e que está profundamente ligado ao imaginário. E se tomarmos a poética como a força e a magia da palavra, subordinando-se à língua e suas peças, embrinca a realidade, também construindo sistemas de sentido. Portanto, acho que deu uma travadinha. E com o auxílio de figuras de linguagem, como, por exemplo, as metáforas, a metáfora, aliás, a antítese, a hipérbole, a aliteração, entre outras, o autor ou o poeta pode fazer da sua obra um texto rico e prazeroso. Rico e prazeroso significa, como diz Luandino Vieira, significa não significa sair do hábito, não ser monótono, criar uma dinâmica diferente. Então, essa seria a literatura, essa seria a poética. E o mais importante também, sempre diz Martins, que é fugir das formas estáticas, sediças, inertes, estereotipadas, lugares comuns. Ao contrário, o leitor tem de ser chocado, tem de ser despertado da sua inércia mental, da sua preguiça e dos hábitos. Tem de tomar consciência viva do escrito, a todo momento. Tem quase de aprender novas maneiras de sentir e de pensar. Não o disciplinado, mas a força elementar selvagem. Não a clareza, mas a poesia, a obscuridade do mistério, que é o mundo. E porque é nos detalhes, aparentemente sem importância, que esses efeitos se obtêm. Portanto, Nilce Santana Martins nos mostra essa força que a criação deve ter. A criação deve ser, de facto, criação. Mesmo quando ela é... Mesmo quando essa criação é uma recriação, deve contar com a dinâmica, deve contar com não só os devaneios do escritor, mas esse devaneio ou esses devaneios, ao serem transpostos para o papel, devem mexer e chocar o leitor. Fazer com que o leitor entre no jogo, e pode passar por vários mecanismos a criação desses jogos. Portanto, na mesma linha, Manuel Freire, quando faz o prefácio do livro de Luandino Vieira, ele diz que Luandino ele reinventa, que Luandino Vieira é senhor do sistema e torna-se sujeito inovador, estou a citar, dando-se à prática do investimento linguístico, avançando na criação de novas palavras, por justaposição, por sufixação, por analogia, etc. E ainda por introdução de novas cadeias sintagmáticas, deslocações várias na relação das categorias gramaticais, inversões. Isto, por certo, não será tudo o que explica o fascínio da sua linguagem. Portanto, Manuel Freire realça a criatividade do Luandino, que ultrapassa as figuras de linguagem já canonizadas. Ele vai, o cânon já nos deu, mas ele vai estar à procura de mais, de muito mais. Mas é o próprio Luandino que diz, você que vai fazer tudo isto à língua,
Então, precisa estar certo. Não faça porque não se sente seguro ou segura no domínio da língua que você quer inverter ou divertir-se ou embrincar com as palavras. É preciso estar seguro, é preciso conhecer a própria língua e poder trabalhar e ter essa destreza de manipulação da língua. E podemos ver também, eu falei do Luandino Vieira, mas podemos também nos valer de exemplos de autores e poetas guineenses, como Abulé Silá, que eu já citei, o Tony Checa, o Uco Monteiro, etc. Uco Monteiro, numa das suas obras, Querença per Tampito, a bem-querença está-me a apertar o peito, em português. Então, trata-se de uma obra de difícil leitura. Por acaso eu fiz o prefácio desta obra e eu vos confesso que fiquei chocada ao ler alguns poemas, mas já a segunda leitura eu me recompus e disse, não, tudo é corpo. Uma mão é corpo, o sexo é corpo, tudo faz parte do corpo. Mas a nossa educação cultural coloca-nos diante de tabus. Então, esses tabus acabam se infiltrando na nossa análise muitas vezes. E é preciso ler, criar um patamar de equidistância e poder fazer as observações. Então, o Uco Monteiro, ele trabalha com crioulo fundo e tem linguagens que ele recria, sobretudo, ele é insolente nesta obra, pelo menos. Ele usa e abusa de jogos antitéticos, contrastando espaços, cores, Europa, África, etc. Na sua arte de recriar, o que suborna o leitor com o prazer estético. Recorre à metáfora, compara a mulher à natureza, à árvore, compara a bem-querência ao abraço cúmplice do cipó ao tronco. E vem mais, ele não para aí, ele fala de sexo não em termos, não sei como explicar isso, mas à primeira vista a pessoa fica chocada, mas depois vê que ele vai sublimar essa sexualidade, esse nu, esse corpo que ele apresenta. Então convida o leitor com a sua curiosidade de ver, será que ele vai dizer mais? Será que ele vai aprofundar? Será que ele chega? Será que ele quebra o tabu? Então ele faz esse jogo. É esse jogo também que se quer da poética, é esse jogo que se quer de uma literatura prazerosa. E com Tony Checa, o poeta usa e abusa de palavras justapostas. Num livro, por exemplo, Noites de Insônia na Terra Adormecida, que eu usei também como objeto de estudo na minha tese de doutorado, é um livro que tem por volta de 120 a 130, nem mais, 130 páginas, e nesse livro nós encontramos por volta de 60 palavras justapostas. Mas dessas palavras, 45, eu contei uma a uma, 45 foram recriadas pelo poeta. Portanto, ele vai induzir abusivamente essas palavras justapostas. E cada palavra, nas palavras justapostas, não é que uma mata a outra para ganhar um único sentido. Aí nós encontramos 3 momentos nessas palavras. Cada palavra conserva a sua carga semântica, a sua carga emocional, e as duas palavras juntas
vão nos transferir para um outro espaço semântico, uma coisa extraordinária, um trabalho que gostei de conhecer e gostei de ler. Vou saltar muito rapidamente para Abulai Sila e vou também mostrar que Abulai Sila ele também é um criador nato, é um criador dinâmico, que trabalha com a tradição oral, com as canções modernas. Ele apela às suas personagens. É como se ele não quisesse largar as personagens. Ele não se divorcia das personagens da sua obra. Fim de um romance ou uma peça de teatro, Abulai Sila não permite que as suas personagens divaguem pelo mundo e desapareçam. Tal como um criador todo-poderoso, ele resgata as personagens, dando-lhes nova vida, fazendo com que essas personagens ganhem outras, vão ficar mais atualizados. Portanto, para além de lançar mão aos adágios da tradição oral guineense, também retoma e atualiza letras de canções. E, por outro lado, Abulai Sila revisita Amílcar Cabral, dos sonhos, da ideologia, às ações de construção de ideais de recuperação de homens. Cabral falava em recuperação de homens e vamos encontrar na obra de Abulai Sila aquele que um dia foi malfeitor, ele é punido, mas ele também é recarregado de boas ações para que possa, de facto, dar aquela lição de que é sempre possível um homem mau, um homem que não é digno, tornar-se digno através da constituição de todo um conjunto de rede à sua volta para que consiga organizar-se e ser uma outra pessoa. Bom, voltando à questão do não divorciar-se do escritor com as suas personagens, há uma personagem que nas Orações de Mansatá, que é uma peça de teatro, uma personagem chamada Keme Burema, é um talibê que desapareceu assustado no final dessa peça de teatro. Mas em Dois Tiros e uma Gargalhada, uma outra peça de teatro da Abulai Sila, ele vai buscar essa personagem, falo crescer em termos de ideais, passando de sonhador a homem de ação. E este talibê, Keme Burema, que se torna líder, capaz de devolver a paz e a esperança, apto a repor a justiça, promover a dignidade e pôr o país a andar para diante. Então, quem lê Dois Tiros e uma Gargalhada, se for a pessoa menos avisada, vai entender que a Abulai está a falar de uma situação concreta que se passou na Guiné-Bissau. Isto mostra que entre a nossa ficção há um véu muito, muito leve, muito tênue que separa. E às vezes a literatura, enquanto aquele caminhocinho, enquanto aquele atalho da história, ele vai nos contando as coisas, vai acompanhando e contando no presente. A literatura não espera por um momento para narrar a história daquilo que se passou. Ela acompanha, ela antevê. Nas circunstâncias, o poeta, o romancista, ele não espera por dias que virão para depois dizer ontem choveu. Como dizia a minha colega Teresa Montenegro, dizia não. Poeta é aquele que diz amanhã vai chover e chegado amanhã chove mesmo. Não é aquele que diz, olha, ontem choveu, porque do ontem todos nós sabemos. Portanto, Sila
mostra-nos essa capacidade de resgatar e continuar a caminhada com com os seus as suas personagens. Agora, há eu fui buscar Dois Tiros e uma Gargalhada, da página 94, para quem tiver, depois poderá consultar, porque os livros da Aulay acho que estão à venda também no Brasil. Então, eu cito um excerto que eu tirei da página 94, que diz assim: quando a fantasia do fogo de artifício se sobrepõe à autenticidade do pôr do sol, quando o fantástico alvorecer não mais cabe na tua alma, quando não és capaz de sorrir ao acenar as borboletas, quando o teu dia a dia se divorcia do teu sonho, passas a ser um escravo. Escravo daqueles que têm a chave de acesso à satisfação das tuas necessidades. Isto está tão escancarado que parece que é a leitura da situação política que ele faz, de muitos que se encontram aprisionados, que se encontram escravizados, não escravos dos seus ideais, mas escravos de coisas que nem eles imaginam o que seja. Escravo de algo que eles nem percebem que é uma areia movediça debaixo dos seus pés. Então, Abu'l-Lay coloca isto, e a literatura tem o seu escudo. Qualquer semelhança com pessoas, assuntos, casos, etc., terá sido mera coincidência. Então, esta leitura que eu acabei de fazer leva-me a inferir que, da mesma forma que se verifica em outras literaturas, os escritores guineenses não constituem exceção à regra, ao se valerem das suas memórias no processo criativo. Percorrem os trilhos do cotidiano, auscultam tensões, reescrevendo e reinventando outros rostos da história. Deste modo, é claro que é evidente a ligação intrínseca entre o fazer literário e os acontecimentos históricos, sociais, políticos, que muitas vezes torna difícil, como já disse, discernir o fio que separa o real da ficção, assim como os caminhos projetados que esses atalhos da história nos conduzem. Portanto, um pouco da tradição para fechar a minha fala. A tradição deixou de ser aquilo que há muitos anos se pensava, que é uma gaveta fechada, que é algo que se encontra em redoma de vidro, que ninguém pode mexer, ninguém pode partir. Então eu fui buscar Aguesi Honorá para citá-lo também sobre tradição, para podermos melhor compreender porque que a nossa literatura está impregnada da nossa tradição. Vemos isto em Abu'l-Lay Sila. O Tony Checa também vale-se muito das cantigas de Mãe Andrade, talvez sem saber, mas está impregnado nele. Quando ele escreve textos curtos, quando ele escreve versos curtíssimos, mas muito intensos, então ele lembra-nos as cantigas de mulher. Portanto, o que é tradicional, estou a citar, na concepção do mundo de um novo povo. Aquilo que é relegado para o passado muito antigo desse povo, não será antes o que não deixa de manifestar a marca particular do povo considerado e que, desprezado pelo modernismo, vem sempre ao de cima. A tradição, em lugar de traduzir um período volvido da vida de um povo, em lugar de traduzir o seu ser, o seu ter sido, não traduzirá antes o seu ser permanente? Portanto, para Aguesi,
tradicional. É um sinônimo de atividade e não de passividade, diz ele. Só ele caracteriza uma cultura e a distingue de uma outra cultura. A tradição, continua a Guici, não é uma repetição das mesmas sequências em períodos diferentes, ou uma força de inércia ou de conservadorismo arrastando os mesmos gestos físicos e intelectuais para um imobilismo de espírito, incapaz de se renovar. A atividade e a mudança estão na base do conceito da tradição. Portanto, fui buscar este autor que trabalha a questão da tradição oral, a questão da oralidade, da oralitura, etc., ao lado de Ampateba, que defende também a palavra mágica dentro da tradição oral. É essa tradição que está embranhado, que caminha, é essa tradição que procura o seu caminho e vai fazendo. O fio nevrálgico, ele está lá, mas ao contactar com outras identidades, ao contactar com outras culturas, ao contactar com o tempo que vai passando, ao contactar com tudo isto que nós vivemos hoje, com as novas tecnologias de informação e de comunicação, nós estamos a emprestar um caminho às nossas tradições para que não parem, para que caminhem, para que se mostrem com as diversas roupagens e nos momentos em que serão chamadas essas roupagens para fazerem parte da literatura ou das literaturas, porque elas vão ser diversas, elas vão ter momentos, elas vão ter também linguagens que nos chamam para a luta, linguagens que nos mostram que é preciso sermos intervenientes, interventivos e interativos. Portanto, é tudo trabalho da nossa tradição oral. Portanto, eu fecho a minha fala por aqui e vou buscar um poema para ler, um poema de Tony Checa e um outro também meu, para mostrar como nós somos muitas vezes perseguidos pelo cânon. Mas, a par do cânon, nós temos aquilo que nós chamamos aqui os baluguns, os nossos ancestrais. Elas também procuram um espaço, elas também procuram um lugar. E dentro da nossa criatividade, elas aparecem, porque elas nos orientam. Mesmo não querendo aceitar, elas estão lá, elas estão vivas. Acredita-se, tal como na Roma antiga, que os manes, os males, eles estão nas casas, estão nas habitações, eles nos guardam, eles reclamam de nós uma libação, uma caneca d'água, um arroz cozido sem sal, com leite coalhado, para se sentirem presentes. E nós, a nossa literatura dá-nos essa mão. A nossa literatura, que não quer morrer sem a tradição, ela vai se fazendo através dos romancistas que nos trazem sempre essas roupagens e vão nos presentear sempre com esses momentos prazerosos, dando-nos o prazer da leitura de qualquer texto criado por eles. Agora vou à procura de um texto de Tony Checa e eu vou ler. Ele chama este texto de Viagem Desalmada.
Ele escreveu este texto em 2009, quando o poeta Hélder Proença foi barbaramente assassinado. E eu estava em Lisboa, a caminho de Belo Horizonte, e aproveitei estar com ele para fazer uma entrevista e tirar algumas dúvidas, já que o livro dele era um dos meus objetos de trabalho. Então, eu encontrei um poeta, de facto, de alma amarfanhada por todo o desgosto que a situação do país estava lhe dando. E viagem desalmada. E aqui eu paro. Desço pelas escarpas do horizonte esculpido com as asas de nanúfares. Vejo nuvens coaguladas de vermelho sangue. São mortalhas da terra enlutada, colupada de cúmulos nimbos. Sintonizo as frequências de um tempo menor. As cenas montadas desfilam, medonhas sobre mim, amontoam cangas sobre nós, coar que tão, nem a mindinho poupam, de mim, de nós, nada fica. Expungem a palavra e abraçam a arma que mata, feras à solta. Sacur na blola, diria-te a abelha, que nunca se fez ao mar. Revisito George Orwell e assisto ao triunfo dos porcos numa versão pindigaita. Desalmados, desalumiados, batem e rebatem no corpo da terra ungida. Interpelo as balobas, rogo aos relicários e nada convence. Nada convence. A manada, nada. 2. E aqui eu paro, dói-me a mente, o corpo recente, os dedos negam seguir-me. Sinto-me traído, enganado, enxovalhado, coartado, reduzido à condição de nada, nada vencida. Tão nada que nem no balaio de fé que ele tem. Eu sou, tu és, nós somos. A dor andando em corpos sem alma. E aqui apeio. Não sigo nesta viagem. Este é um vapor de desaforo. Não tem rota, denota sentido vampiresco, alimenta-se de almas. As âncoras são movediças. Não, eu paro. Dói-me a mente, o corpo recente. Os dedos negam seguir-me. Como eu. Sentem-se traídos, enganados, enxovalhados, coartados. Estou reduzido à condição de nada, nada triturada, pisada, nada despida de caráteres, sem sílabas, para não haver verbo. Perdeu-se. Nada sem espaço. Para escolher o ar, estilhaçam a concha, para não haver afeto malfito. Oh Deus! Eles não desaferroam, magoam, apertam, desalmam, abatem. Eles gorgolejam o tempo, amargam os sabores da terra. Eles, cis. Este é o poema do nosso poeta Tony Checa. E para fechar, vou ler apenas um troço de um dos meus poemas também.